Dia Clube Entrevista. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Como eu anunciei a manhã toda, a gente trouxe muitos dados sobre a aposentadoria, falamos muito sobre números aqui, falamos sobre os nossos convidados. Eu quero abrir a nossa chamada para trazer aí o pessoal do Sicredi para falar que estudos indicam que até 2060, que é daqui 36 anos, o número de idosos no Brasil será o dobro de crianças e jovens. O sistema previdenciário está preparado, será, para lidar com essa transição demográfica? Espera aí que a gente vai conversar, vai bater um papo super interessante com o Bruno de Almeida, que é assessor de investimento da Sicredi, e também com o André Félix, que é gerente de investimento da Sicredi, para a gente falar sobre isso. Planejamento para o futuro, que você acha às vezes que está muito longe, mas num piscar de olhos a gente vê que o tempo passa e passa muito rápido. Vamos começar com o Bruno. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É sempre um prazer estar aqui falando de assuntos relevantes sobre educação financeira, mercado financeiro. Representando a Sicredi Vanguarda, que é um grande parceiro aqui da Rádio Clube, a gente gosta muito, a gente até entende que aqui é uma extensão de casa para falar sobre assuntos relevantes. Obrigado pelo espaço de sempre, né? E hoje, mais uma vez, uma pauta importante que eu já vou falar aqui, Cláudio. Percepção de um profissional do mercado financeiro aí com seus... Vamos lá, estou com quase 15 anos de mercado financeiro. É um calo do brasileiro falar de aposentadoria, porque a gente toca no assunto educação financeira. E a gente sabe que o brasileiro precisa evoluir muito nesse quesito ainda, viu? Verdade. André Félix, gerente de investimentos da Sicredi. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moa. Prazer é meu, prazer é nosso, né? Muito bom estar aqui, como o Bruno disse, nossa segunda casa, com certeza. Sentimos muito bem aqui. E para tratar do assunto que, particularmente falando, é o meu favorito, né? Eu adoro falar de previdência, de planejamento financeiro para o futuro, para aposentadoria e pela necessidade, né? Ele se tornou esse tema favorito meu porque eu vejo que muitas poucas pessoas estão se planejando para isso. E a necessidade é muito grande de a gente trazer esse assunto. Inclusive, obrigado por trazer esse assunto à tona aí e nos convidar. É muito importante, como eu já tomei café com vocês, ouvindo sobre previdência, ouvindo como vocês falam com uma tranquilidade, mas principalmente com uma transparência, com uma lisura, fazendo com que a gente possa entender, mas principalmente pensar no futuro, não só da gente, mas de familiares. Às vezes a gente faz tantos investimentos ou acaba colocando dinheiro em outros lugares, e a importância de hoje a gente falar sobre isso do Sicredi, que ele é muito diferenciado do que a gente tem, que é o INSS, né? Então a gente vai trazer muitos dados aqui e eu tenho certeza que a nossa audiência vai entender que hoje a gente está mais aqui para trazer esclarecimentos e muito mais para trazer oportunidades, né? E não estamos aqui só por números, por dinheiro, mas sim trazendo aqui um grande esclarecimento. Olha só, o IBGE revelou que a expectativa de vida do brasileiro chegou a 77 anos. E com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, como que os planos previdenciários privados do Sicredi hoje pode ajudar os associados a garantir uma aposentadoria mais confortável? Quem começa me respondendo isso? Quer começar, André? Até pelo fato de você estar ali na ponta, Focentro, tá falando diretamente ali com os associados, diariamente sobre o assunto. Então, deixa você falar a respeito aí, esclarecer essa dúvida. Perfeito, Bruno. Bom, através da previdência privada, o associado ou qualquer pessoa, ele pode fazer um planejamento de complementar a sua renda no futuro, né? Ela passa a ser uma das estratégias para se tornar o seu sustento lá na frente. Primeiro a gente sabe, né, que vai ter um momento que a gente vai querer tirar o pé um pouco do acelerador, né? Até por questões cognitivas, físicas. Sim. Então a gente tem que se preparar para esse momento, para, se não quiser ser um fardo às vezes na vida de algum familiar, se nós conseguimos nos planejar para isso, melhor. Então, através da previdência privada,
você consegue ter um planejamento, um norte para chegar nessa idade, já com uma gordura, com algo planejado para se sustentar nesse momento. Porque a gente sabe, conforme avança a idade, às vezes o tipo de cuidado que você precisa ter é diferenciado. Alguns precisam de cuidador, os remédios são uma constante aí presente na vida das pessoas. Às vezes tem que adaptar a casa, conforme for a questão física dessa pessoa. E na Previdência você pode estipular um objetivo financeiro, né, uma renda que você deseja ter no futuro e se programar. Preciso acumular X para me aposentar bem lá no futuro. Então você consegue dividir isso no prazo que você ainda tem. Por exemplo, eu ainda tenho 35 anos até eu me aposentar. Então eu sei o quanto eu preciso guardar para chegar lá naquela idade e ter um montante acumulado que vai me prover uma segurança, uma estabilidade durante alguns anos. Olha só, muito bem respondido. Muitos brasileiros dependem exclusivamente do INSS. Após a reforma da Previdência lá em 2019, a idade mínima para aposentadoria passou a ser 62 anos para mulheres, 65 para os homens, com a exigência de 15 anos de contribuição mínima para as mulheres e mais 20 anos para os homens no regime geral. Eu queria que vocês colocassem aqui para a nossa audiência, em referência da aposentadoria, que vocês trabalham com a Sicredi, como vocês trabalham, porque isso é flexível. Quem pode começar a fazer essa poupança? Para mim, eu quase tenho na minha cabeça como uma poupança, sabe? Essa aposentadoria. Vejo mais ou menos dessa forma. Mas eu queria que vocês contassem para a nossa audiência como que funciona para quem quer dar para um filho, por exemplo, uma aposentadoria. Valores, como é que inicia? Quais são os valores que dá para iniciar a pagar? Até mesmo porque o INSS tem um valor X que você tem que pagar, né? Queria que vocês falassem sobre a idade e também sobre valores. Então vamos lá, Cláudio. Qualquer pessoa que tenha CPF, e isso já é desde o recém-nascido atualmente, né? Sim. Pode fazer uma previdência no Sicredi. É interessante salientar que precisa ter um vínculo com uma conta associada. Então eu vou trazer um exemplo aqui, né? Particular meu que deve servir para muitos ouvintes aqui. Meu filho, hoje está com quase 2 anos, né? Ele já tem uma previdência no nome dele. No qual eu tenho um objetivo para ele com a maioridade, quando ele fizer 18 anos, quando ele sair da faculdade. Um objetivo que não é obrigatoriamente aposentadoria, mas é de longo prazo, né? De longo prazo. Eu estou falando aí de pelo menos 18 anos pela frente aí, né? 16 a 18 anos pela frente. E eu fiz a previdência no nome dele, no CPF dele, para ter uma contribuição na minha conta do Sicredi como associado. Valor, eu coloquei um pouquinho mais, coloquei R$100 de contribuição para ele, mas você pode começar com R$50 de contribuição, né? E aí, o que é interessante a gente levar em consideração de um ponto que você comentou? É uma poupança, de certa forma, uma reserva que você faz através de um sacrifício financeiro que você está fazendo durante um período de acumulação, que a gente fala. No meu caso, nesse exemplo que eu estou trazendo do meu filho, durante os 16, 18 anos daqui pela frente, é um sacrifício, é um investimento que eu estou fazendo lá na frente para ser uma reserva para ele. Quando ele completar 18 anos de idade, vai ser um valor que ele pode utilizar para dar entrada num veículo que ele possa comprar, vai ser um valor que ele possa dar entrada num estudo, fazer um investimento. Se ele preferir, ele pode tocar daí para frente, porque vai ser a maioridade, né? Ele pode falar assim, não, pai, obrigado pelo sacrifício, pelo investimento que você fez para mim até agora. E daqui para frente eu quero seguir com a previdência eu mesmo investindo. Olhando a minha aposentadoria quando eu tiver meus 60, 70 anos de idade. Às vezes até antes, né? Até antes, né? O cara com 50 anos quer parar de trabalhar, de repente a profissão que ele vai ter, ele pode usar dessa previdência. Né? Exatamente, Moa. E eu acho interessante um ponto para completar essa parte aqui, que esse é um passo muito importante para você inserir educação financeira nos seus dependentes. Você começa tendo educação financeira por você mesmo, né? Eu faço a previdência para o meu filho, eu faço para mim, eu faço um investimento voltado para a minha aposentadoria, para a maioridade do meu filho, e você já insere, né, um dependente financeiro seu nessa questão de educação financeira. É muito mais fácil você falar de educação financeira quando você pratica. Acho que esse é um ponto bem interessante.
Interessante isso. E dá para trazer para a nossa realidade. Você queria falar alguma coisa? Não, só comentar. Eu acho que o Brasil tem esse defeito, né, que a gente não pensa na velhice. E a gente vê. Eu sou de uma geração bem antiga que tinha um banco aqui no Paraná chamado Banestado. E ali começou-se uma ideia de educação financeira. O governo da época, se não me engano, olha como eu sou velho, era o Ney Braga ou o pai do Beto Richa, o José Richa. Mas o que era interessante? O nosso pai ia no banco e a gente ganhava um porquinho para colocar a moedinha e a gente levava para casa. Porém, contudo, entretanto, todavia, teve um presidente chamado Fernando Collor de Mello que confisca a poupança, ou seja, aquilo que era uma garantia para aquele menino lá dos anos 70, quando chega na idade jovem, fala, não vou fazer a poupança porque o governo vai me roubar. E é ali que estragou essa mentalidade do brasileiro. E você está vendo, Bruno e André, essa retomada, por exemplo, dos jovens que estão buscando essa segurança bancária, por exemplo, ou não? Ou ainda estão alheios a esse processo? Olha, a Previdência só esse ano, investimentos em Previdência, cresceu mais de 20%, Mo. E qual que é o perfil desse investidor? Aí entra uma questão que é bem disseminada. Você tem o pessoal que está correndo atrás, o pessoal mais velho está correndo atrás agora da Previdência, está entendendo que tem tempo para contribuir. Poxa, eu preciso me preocupar pelo ponto que o André comentou, daqui a pouco a aposentadoria está batendo, o meu patamar de renda não pode diminuir porque os meus gastos só vão aumentar, principalmente com saúde, né? Mas você vê, de certa forma, uma conscientização do jovem olhando, né, para esse tipo de investimento a partir da educação financeira. Muito mais autônomo, do jeito dele, muito mais digital, conectado. Hoje no Sicredi a gente tem como atender esse perfil através da nossa conta X, né, da nossa plataforma digital. A gente atende muito bem esse público também, que é o que vai vir já na sequência dessa geração mais velha, que já está olhando, já está com o pé na aposentadoria. Mas a gente vê sim uma aceitação desse público investindo no longo prazo. Não apenas em previdência, tá, amor? Você tem outras formas de investir olhando para o longo prazo, né? Entendendo que o tempo está a seu favor para você talvez fazer um investimento mais exposto a risco, pensando em ganhar dos juros. Tudo bem que ganhar de juros no Brasil é difícil, porque a gente tem uma Selic rumando aí para... Amanhã tem reunião do Copom, acho que vale o comentário aqui, mas a gente já tem uma Selic para lá de 12, né? Mas enfim, você tem pessoas mais jovens se preocupando cada vez mais em fazer investimento, olhando para uma série de objetivos. É comprar um carro daqui 2, 3 anos, aí é um investimento que eu não posso ter muito risco. É fazer um investimento para mais tempo, de 5 a 10 anos, é um estudo que eu vou fazer, é um imóvel que eu vou comprar, porque eu já estou namorando com uma pessoa que eu quero casar. E não é a maioria, mas a gente já vê esse movimento acontecer nos jovens, tá, que olham para a aposentadoria. A partir do que, Moa? Do exemplo que tem dentro de casa. Sim. Olha, meu pai está se aposentando com essa condição. Para o patamar de vida que a gente tem hoje, das condições de renda que a gente tem, não é suficiente. Ou seja, ele vai ter que continuar trabalhando. Isso é uma realidade, tá, gente? Sim, mas a gente ele vai ter que continuar continuar trabalhando mesmo aposentado, para complementar a aposentadoria dele. Será que eu quero isso para mim? Então vale o sacrifício financeiro agora. E como é que vocês veem, por exemplo, há uma concorrência até desleal do governo nesse aspecto, né? Que o governo ele tenta colocar na cabeça do cidadão brasileiro que os serviços públicos são maravilhosos. Você vai no SUS, é maravilhoso, você vai isso, é maravilhoso. E ainda tem aquelas pessoas que são desconfiadas, né? Eu não vou aplicar no banco, que o banco pode acontecer alguma coisa, eu prefiro aplicar e deixar que o INSS recolha a minha contribuição. Até porque teve um presidente que tentou tirar a obrigatoriedade, não deu certo e voltou a ser obrigatório. Como é que você consegue seduzir, digamos assim, esse senhor, essa pessoa que é um pouco mais assim conservadora nesse aspecto? Talvez com essas propostas e esse perfil também tem mudado com o passar dos anos? Acho que o André pode me responder essa aí, que está mais ligado à área. Sim, Moa. Bom, acho que para quem é um pouco desconfiado, é trazer o que nem a Cláudia vem trazendo, né? Os dados. É simplesmente olhar para os dados. Se você for analisar como é a estrutura hoje, onde quem está empregado está pagando pelo benefício de quem está aposentado, e que a população está ficando mais velha e a população jovem está diminuindo, é ligar um ponto ao outro para você perceber que isso é insustentável. Então, quando você traz essa conscientização para as pessoas,
Claro, também mostrando da solidez do sistema financeiro Esse eu hoje, acho que é o ponto que tem que chegar, né? que já afastamos alguns riscos, inclusive esse que você citou aí do presidente Collor, a gente consegue mostrar que com as agências classificadoras de risco, né, o Sicredi foi recentemente avaliado como o menor risco possível entre as instituições financeiras, a gente consegue conscientizar mais o nosso associado. Hoje eu não vejo tanta desconfiança assim, para ser sincero. Não chegam a esse questionamento, né, de ter dúvidas sobre a solidez da instituição. Mas eu vejo crescente a dúvida sobre o lado do governo, sobre o lado do INSS. E eles já estão conscientes disso, que, cara, provavelmente não vou ter isso lá no futuro. E até mesmo a própria insegurança com a poupança, como o Moacir disse, então isso também dá para voltar os olhos para pensar na aposentadoria, que seja aí uma colocação, né, pensando para complemento de renda para quando for aposentar também é muito importante. Mas olha só, com as mudanças nas regras da reforma, muitos brasileiros têm buscado opções complementares. Como o Sicredi tem atendido essa demanda? Olha, Clau, de forma mais consultiva e receptiva possível, uma vez que o mercado de previdência é um mercado muito grande já no mercado. Previdência privada é um mercado muito grande no sistema financeiro, no mercado financeiro, tá? A gente tem as instituições financeiras, os grandes bancos com carteiras muito grandes de investidores de previdência, né? E aí parto de um ponto aqui que o André vai concordar no ato comigo, que é uma realidade nós pegarmos vários investidores de previdência do mercado que estão desamparados, vamos falar assim. Estão sem um acompanhamento devido daquele investimento que para muitos é a galinha dos ovos de ouro. Tem muitas pessoas, Cláudio, que só têm a previdência como uma forma de investimento. E pasme, tá? Muitas pessoas não sabem que eles têm uma previdência como investimento. A gente escuta muito falar, né, André? Eu tenho um investimento lá no banco XPTO, mas eu não sei o que é. Fizeram para mim há 10 anos atrás, eu coloquei um dinheiro, estou pagando todo mês uma contribuição. Acontece muito. Acham que é seguro, acham que é um Enfim, consórcio. exato. Então a gente pega esse tipo de caso e dá um devido amparo, atendimento consultivo, né? E eu estou trazendo esse ponto aqui das pessoas que já têm previdência, mas muitas vezes consultoria, como uma consultoria, tirando todas as dúvidas. E assim, olha, você sabe que esse investimento que você tem, que é uma previdência privada, serve para esse objetivo de aposentadoria? Já foi falado para você? Não, vamos atualizar esse estudo de acumulação em renda para te mostrar quanto de renda estimada, de reserva estimada você vai ter daqui 5, 10, 15, 20 anos. A gente faz esse tipo de trabalho. E melhor, você sabia que esse tipo de investimento, acho que esse é um ponto interessante para comentar, ele é muito importante na sua sucessão, em deixar para os seus herdeiros. A previdência privada tem um cunho jurídico muito interessante, Cláudio, que ela não entra em inventário. Olha só, aí não tem imposto em cima, né? Porque imposto quando deve ter, sim. deve, mas não quando entra em inventário é uma outra forma de imposto. Números bem diferentes. Ela consegue ser transmitida para o seu beneficiário sem nenhum custo, sem nenhum imposto naquela hora. Isso. Então aqueles custos de inventário, TCMD, isso não vai ter. Sim. O que tem é se o beneficiário, né, for resgatar esses valores, aí sim tem um imposto normal do produto, que é um imposto sobre... Vai depender do estilo, né, se é do rendimento. E eu só queria complementar com um case prático que eu vivenciei há pouco tempo a título da praça aqui, onde a gente teve uma situação que o investidor, nosso associado, chegou a falecer, né? E vai tudo para inventário. Sim. Uma pessoa capitalizada, com patrimônio, com investimentos em outras modalidades, conosco, inclusive. Estou falando aqui de LCA, CDB, né, outros investimentos. Cláudio, para as máquinas, tá? Se não tem ali um processo sucessório feito em vida. Para tudo. Vai tudo para inventário. Sabe o que ajudou os herdeiros a bancar o custo do inventário, que não é barato? A você contratar uma assessoria jurídica, um advogado? A previdência privada.
Exato. E ele tinha um investimento em previdência privada, uma parte dos seus investimentos estava nessa modalidade, então serviu para bancar todos os custos e ainda sobrou para dar um amparo financeiro para os herdeiros naquele momento ali que o provedor veio a faltar. Então, entra nessa questão, e aí é um ponto que eu trago também, de diversificação. Tá? É quase como se fosse um seguro de vida também, né? Olha que O coisa. seguro de vida, acho que até o André pode comentar melhor, ele é um complemento. Você Sim. tem como fazer um plano de previdência com um seguro de vida. Olha só. só. Isso é importante. Eles andam juntos. A gente gosta de falar que são duas modalidades que, no início, na acumulação, Sim. devem andar juntos. Porque você se protege da sua... Imprevisibilidade. imprevisibilidade. O seguro de vida te protege naquele momento que, se você faltar, a sua falta para sua família vai ser muito grande, financeiramente falando, né? Quando a pessoa geralmente é o único provedor daquela família. Então, se aquela fonte seca de renda, o seguro de vida vem muito bem para proteger essa família disso. E a aposentadoria é para o outro lado. Quando você, espero, né, que todos aqui vivam bastante, só que aí você tem que se preparar para essa renda futura quando você for tirar o pé do acelerador, que a gente falou antes. Eu quero fazer uma pergunta, André. Aquele pai trabalhou a vida inteira ajudando a família, colocou dinheiro para o filho se formar na faculdade, chegou aos 60 anos, por exemplo. Agora o filho está na faculdade, a vida está mais tranquila, está mais estável. Tem um prazo limite para essa pessoa começar a investir e começar a se aposentar ou complementar essa renda? Não. A Previdência ela é muito democrática nisso. Você pode iniciar ela em qualquer momento e você pode continuar contribuindo por quanto tempo você quiser. A única questão que eu queria acrescentar, Moa, com essa pergunta que você fez, muito oportuna, inclusive, é que o prazo de acumulação desse pai, que já está querendo se desacelerar, é bem menor caso ele tivesse feito a Previdência 20 anos atrás, por exemplo. Sim. Então vamos supor, eu quero fazer um investimento agora para quando eu tiver 70 anos de idade eu realmente parar de trabalhar e viver de renda, né? Vamos supor que ele tem mais 10 anos pela frente apenas de contribuição. Aonde eu quero chegar? O sacrifício financeiro de fazer esse investimento na previdência privada é maior, né? Porque o tempo dele é menor. Exato. Então, quanto antes começar a fazer esse investimento voltado para a aposentadoria, melhor. Por isso que a gente volta para a questão de falar bastante para o jovem sobre esse investimento de longuíssimo prazo. E lembrando que, diferente do INSS, que tem um valor X que você tem que pagar, vocês têm esse valor, essa flexibilidade, né? Começa, se quiser começar em R$50, olha o que é R$50 por mês, mas pensa isso em 18, 20 anos, né? As coisas vão melhorando, você pode ir indo lá conversar, não quero melhorar esse valor. Para quem nunca investiu, começar em previdência privada pode parecer complexo. Como o Sicredi ajuda os associados a entender essa importância e os benefícios desse tipo de investimento? Olha, Clau, é uma forma inicial de começar a investir, tá? Embora a gente sempre orienta a pessoa a fazer uma reserva de emergência para o curto prazo, para o imediato. Sim. Uma poupança, um investimento de baixíssimo risco que ele tenha disponibilidade para movimentar a qualquer momento. Mas nada impede que, simultaneamente, ele destinando uma parte da renda dele para fazer essa reserva imediata para situações imprevistas, de urgência do cotidiano, né? Seja de saúde, do particular, quebrar um carro, enfim, está lá na poupança premiada do Sicredi, enfim, eu posso sacar a qualquer momento. Nada impede dele pegar uma parte desse investimento que ele faz, dessa parte da renda dele, e destinar para o longuíssimo prazo. Olha que interessante, ele faz algo para o imediato, para hoje, ele faz algo lá para frente. Justamente para quê? Para quando ele tiver uma idade de aposentadoria, que ele vai estar desacelerando, ou talvez até mesmo não trabalhando, ele tenha uma independência financeira. Num período da vida que a renda dele tende a diminuir, os gastos a aumentar. Então a gente parte desse tipo de atendimento consultivo. A gente comenta da Previdência. Embora a aceitação não é a mesma do que um investimento de curto prazo, do que uma poupança programada. A gente ainda percebe bastante resistência nas pessoas em pensar no planejamento financeiro de longo prazo, Cláudio. Olha só, e como que funciona, por exemplo, assim, André, eu paguei
10 anos dessa aposentadoria. Mas a minha aposentadoria de verdade seriam mais daqui 7, 8 anos. Mas eu quero começar a receber a renda sobre isso, ou quero retirar esse dinheiro por qualquer coisa que aconteceu. Pode isso? Funciona? Como que funciona isso? Pode sim. A qualquer momento você pode acessar esse recurso que você acumulou durante certo período de tempo. E não tem nenhuma penalização por isso. Inicialmente, nós, ao abrir o plano de previdência, nós colocamos ali a idade, né, estimada mais ou menos que você quer se aposentar. Mas, conforme qualquer planejamento de longo prazo, a gente sabe que as condições mudam ao longo do tempo, né? Sim. Às vezes o meu objetivo hoje vai ser diferente do que há 10 anos. Sim. E a Previdência ela é aberta a isso, porque ela sabe que podem haver desvios no caminho, né? Então você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, você pode mudar a sua idade de aposentadoria, que foi inicialmente colocada ali, para a pessoa já começar a usufruir do benefício. Quando você decide por usufruir, né, desse recurso que você acumulou, a seguradora ali, né, ou a instituição financeira vai fazer o cálculo daquilo que você acumulou e vai te mostrar as opções. Você pode receber renda por 5 anos, por 10, por 15, ou sacar todo o recurso. Vai ficar a critério da pessoa que contribuiu mesmo. Uma situação que estão colocando aqui, por exemplo, em caso de acidentes, o cidadão sofreu um acidente, tem algum benefício com relação a essa previdência privada em comparativo com a previdência do SUS ou não? A não ser que tenha um seguro contratado, que é o que a gente chama de pecúlio. Certo. Você pode fazer um seguro, até recomendado dentro de um planejamento financeiro, né? Em anexo, ele complementa a previdência. Muito de encontro com o que o André comentou há pouco, do seguinte, Moa, fez um estudo de acumulação em renda que a gente fala para você daqui 15, 20 anos ter determinado recurso, reserva estimada na Previdência com a contribuição que você está fazendo. Beleza. Mas e se você chegar a faltar ou ter um acidente e não poder trabalhar e ficar encostado pelo INSS amanhã? Qual que é a complementação de renda que você vai ter? Não vai ter dado tempo para você ter uma reserva considerável com base no estudo que você fez de acordo com a Previdência. Aí que entra o seguro. Aí você aciona o seguro justamente para ter um tipo de cobertura contra acidentes graves, contra doenças pré-diagnosticadas, em caso de morte. Então, esse é o complemento que a gente fala muito relevante quando vai fazer um planejamento financeiro completo. Você tem que olhar para a questão de seguro de vida que, poxa, eu estou pagando, mas não estou tendo retorno. Não, você não está tendo retorno porque, graças a Deus, não aconteceu nada com você. Você não fica desamparado. Você não Essa fica aqui é a situação, desamparado. ou seja, Exatamente. tem que expor todas as situações na hora de fazer a contratação, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso aí. Mas o importante é isso, você não fica desamparado de forma alguma, né? De maneira alguma, e até usar um jargão da concorrência, né? Seguro a gente só sabe que é bom quando precisa. Exatamente, né? A gente vê até mesmo até pelos vendavais aí, pelas casas, vamos falar também em patrimônio, a gente sabe o quão importante é ter os seguros, né? Meninos, nós já estouramos o nosso tempo, desculpa. São 11h04, mas eu não posso. Não pode o quê, senhor? Toma uma aguinha aí, senhora Cláudia, quando falo 11h04, daqui a pouquinho a programação da Rádio Clube segue com muita música, muita informação também. Estamos conversando com o Bruno e com o André, pessoal do Sicredi, porque nós estamos ficando velhinhos, senhora Cláudia Oliveira. É um assunto, eu assisti a olha, Copa de 94, a gente senhora falou Cláudia em 30 Oliveira. minutos e a gente sabe que isso demanda muito mais tempo. Mas eu gostaria, para exemplificar para a nossa audiência, quando você faz o INSS, você fica aí 20 anos, por exemplo, que é o tempo mínimo para homens que tem que pagar, você paga um valor X do seu salário, né? Aí depois de 20 anos você passa para o valor mínimo lá, um salário mínimo, você passa a receber. Quanto tempo eu tenho que contribuir, por exemplo, no Sicredi para ter a minha aposentadoria e começar a render para cair na minha conta algum dinheiro? Como que funciona? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, André. Bom, isso é muito caso a caso, É Cláudio. relativo, É bem né? relativo. Nós temos todas as ferramentas ali para simular essas questões, né? A gente coloca ali o valor que você tem disponível para contribuir mensalmente, a gente estipula ali como está o rendimento hoje em dia dos nossos planos de previdência e a gente consegue estimar em quantos anos você teria uma renda de X valor. Tá. Mas é muito caso a caso. Perfeito. Mas calculando assim, a gente consegue ver ali 20 anos contribuindo R$200, consegue ter uma renda ali de R$1.000 por mês,
Tá. Um exemplo, eu tenho um dinheirinho ali guardado e tal, né? Guardei embaixo do meu colchão, eu ganhei um dinheiro, recebi uma herança e eu quero fazer né, pensando no meu pé de meia lá para frente, né? Vamos dizer, eu tenho uns 100 mil reais, um exemplo. Chego lá e digo, André, quero fazer minha aposentadoria. Tá aqui 100 mil reais e de agora em diante eu quero só depositar todo mês tanto. Isso já me dá uma vantagem? Como é que funciona isso já? Porque tem gente que quando chega no final da aposentadoria do INSS, vai lá e diz pro cara que te contratou, eu quero que você melhore meu salário, eu pago isso, mas porque eu quero ter uma aposentadoria melhor. Dentro da aposentadoria privada, eu tenho esse dinheiro, eu quero aportar isso. Valoriza? Faz a diferença? Sim, faz total diferença. Inclusive, a gente consegue comparar, né? Um plano que você só começa contribuindo daquele plano que você começa fazendo um aporte robusto, né? Que nem esse que você citou, e continuar contribuindo. A diferença é gritante no final das contas. Porque, afinal, nos investimentos, um dos fatores primordiais não é o tipo de investimento que você está, qual aplicação, mas muito é do tempo que você fica nele. O tempo que você deixa os juros compostos trabalharem para você. Sim, entendi. Então, a gente vê pessoas que ficam mudando de investimento a qualquer momento, sai um vídeo novo no YouTube de um influenciador falando de um certo tipo de investimento e fica mudando entre eles. No final das contas, tem menos dinheiro do que aquele cara que colocou na poupança todo mês durante 25, 30 anos. Então, os juros compostos durante o tempo assim, parece até mágica quando a gente fala, né? Não gosto de usar essa palavra no financeiro, mas é o que mais causa diferença nos investimentos. Então, se você tem esse valor alto para já iniciar, já deixar os juros compostos começar a render dia após dia, faz total diferença no final das contas. Olha só, porque às vezes a pessoa até tem um dinheiro, não sabe o que fazer, né? É uma forma de pensar aí numa aposentadoria, já que a gente teve lá atrás alguém que mexeu na nossa poupança e como as coisas acontecem muito, a gente tem as nossas, né, os traumas, o brasileiro traz muito isso, a importância e até uma de cuidar bem situação, do às dinheiro, vezes né? se fala muito em imóveis, né? Bom investimento é imóvel, mas o imóvel vai estar lá, vai ter IPTU, vai ter um monte de taxas em cima, manutenção não e tem às liquidez, vezes não tem liquidez. Então, às vezes, você comprar um terreno, vai lá no banco, conversa com o pessoal da Sicredi, tô com 1 milhão no bolso aqui, o que eu posso fazer? Com certeza vai ter uma opção aí para fazer um bom negócio, falar, né, Bruno? Né, Moacir, que eles trouxeram assim, eu acho que foi a palavra-chave que não entra em inventário. Viu? Né? E isso também faz toda uma Bom diferença. demais. Algo acontece, o dinheiro tá ali também, né? Não acontece, por exemplo, um terreno, uma casa, você vai ter que vender, vai ter que, né? Às vezes vai perder dinheiro, porque quando alguém sabe que você tá com pressa para vender, vai lá e diz, não, olha, a casa custa tanto, mas eu tenho tanto aqui em dinheiro, é o que eu posso ter com a pessoa, às vezes, no desespero. Mais vale na mão do que dois voando. Exatamente. Meninos, vocês vão ter que voltar aqui para a rádio, porque você viu como que tem desdobramentos e a gente sempre conversa. Sem dúvida. É muito interessante. Senhor Moacir, a gente encerra? Nós vamos encerrar. Primeiro, eu quero agradecer ao Bruno e ao André que estiveram aqui. Bruno, por favor, as suas considerações finais em relação a esse assunto tão interessante. Cláudio, só queria deixar uma dica, tá? Que até correlaciona com a tua última dúvida que você trouxe aqui, falando, olha, como que eu posso pensar num plano de previdência? Pensa no seguinte, quanto você quer ter de renda para se aposentar? É o equivalente ao que você ganha hoje, ao que você quer ganhar como melhor renda que você gostaria de ter? Não, eu quero ter uma renda de 5 mil reais por mês. Por que eu estou falando isso? Porque isso auxilia efetivamente no estudo que nós do Sicredi fazemos aí para te dar uma recomendação mais adequada. Então é muito importante pensar nisso. Olha, eu quero ter esse patamar de renda a partir dessa idade que é a que eu quero me aposentar. Faça essa pergunta, a partir daí você consegue ter um norte bacana, pensando em tempo, pensando em planejamento financeiro, tá? E agradecer o espaço de sempre, tá? A oportunidade que vocês dão para a gente falar abertamente, de forma muito livre, né? A gente se sente muito à vontade aqui para falar de assuntos pertinentes, como hoje é o caso de previdência, de aposentadoria. Agradecer em nome da Sicredi Vanguarda a oportunidade. Passar para o André, que até ele tem um recadinho muito pertinente de uma campanha de previdência que a gente está na reta final, agora em dezembro, que é um chamariz a mais aí para quem ou tem previdência no mercado
e quer dar uma oportunidade para a gente fazer um estudo, comparar com as nossas opções, ou quer começar o plano de previdência, né, André? Até mesmo porque no INSS tem valor teto, né? 7 mil e alguma coisa. Na particular não tem isso, né? Então, não por tem. Favor, tá vendo como a gente tem muita coisa para falar. É muito dado. É. E mais um dado sobre isso: de 36 milhões de benefícios pagos no INSS, somente 770 recebem o teto. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Agora você pensa, se você começar guardando aí todo mês um dinheirinho e depois tem um valor lá que você não pode aportar, quanta diferença faz para sua vida futura? Mas enfim, André, querido, diga qual é o recado especial. Bom, considerações finais, né? Gostaria muito que o povo brasileiro tivesse essa cultura da aposentadoria privada, de você ser responsável pelo seu futuro, não terceirizar isso a um governo ou alguém... um terceiro aí que não seja você mesmo. E como é em outras culturas, né? Isso é uma obrigação. Do que eu recebo, indiscutivelmente uma parcela vai para o meu futuro. Eu vou me pagar primeiro. Então, ter essa mentalidade faz total diferença para todo mundo. E no Sicredi, para o final do ano, nós estamos com uma campanha muito legal, que é para incentivar essa poupança em previdência privada, que é a campanha de previdência premiada, podemos dizer assim, né, Bruno? Que você, a cada aporte ou portabilidade de previdência, a cada 30 mil reais, você recebe 250 reais em cashback. Então, se você tem uma previdência esquecida lá em algum outro banco, sim, e trazer como portabilidade sem nenhum custo, sem nenhuma penalização, você consegue portar ela para o Sicredi. A cada 30 mil reais você vai receber 250 reais de volta dentro dessa sua previdência. Então, nós literalmente estamos comprando previdência no mercado. Olha só, pagando 250 reais. Me diz uma coisa, quando você traz essa... por exemplo, eu tenho em outro banco que quero levar para vocês... Você tem lá no Bamirindos. Não existe mais, mas enfim, aí você quer trazer para o Sicredi, não tem imposto de renda nessa transição, né? Nada, isso é assegurado por lei, pela SUSEP, que regula todo esse mercado de seguros e previdência. Consegue trazer ela, inclusive, melhor, né? Muitas vezes a gente vê isso. Eu vejo lá onde está esse fundo no outro banco, nós comparamos e te mostramos. Olha, como está lá, como seria aqui. Você dando ok, a gente traz ela da forma que está lá e ela começa a render de uma forma melhor com a gente. E o melhor de tudo, tendo com vocês essa assessoria, né? Conversando olho no olho, como diz o outro, bulica do olho, né? Olhando lá na bulica do olho e aí trocando essas informações que são tão pertinentes. Toma um cafezinho, conversa e tira todas as dúvidas. Meninos, vocês têm que voltar mais vezes para a gente falar. Amanhã eles vão voltar no resumo semanal econômico Sicredi, já com a boa notícia, aumento da taxa Selic. Boa notícia não é para nós, alguém vai ficar feliz. Só não sabe para quanto ela vai, boa, mas as expectativas estão de 0,75% a 1%. Brasileiro que lute, não é verdade? Não é um bom momento pegar fiado, senhora Cláudia. Não é um bom momento. É um momento para fazer previdência privada. Isso aí. Quero agradecer então muito a presença do Bruno de Almeida, ele que é assessor de investimento da Sicredi, e também do André Félix, gerente de investimento da Sicredi. Muito obrigada. Sei que vocês têm uma agenda super corrida e ainda assim atendem aos nossos pedidos, vêm aqui trazer esclarecimento para a audiência. E você que está nos ouvindo, eu quero agradecer a sua audiência e em especial te fazer esse convite. Vá até a Sicredi, converse com esses senhores, jovens senhores, que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar tanto quanto a gente gosta de conversar com eles e trazer essas informações. Que você faça o seu planejamento para o futuro. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até amanhã, tchau.